Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a utilização do Galaxy Z Fold 5 no lugar do iPad. Há um mês, aproximadamente um mês e meio, eu fiz um vídeo comentando que eu tinha feito essa troca e hoje eu estou voltando para comentar como é que está essa situação, se eu estou sentindo falta do iPad ou não e como é que eu estou me virando com esse micro tablet que é o Galaxy Z Fold 5. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, quem acompanha o canal sabe que aproximadamente há um mês e pouquinho, eu troquei, né, o meu iPad Pro de 11 polegadas pelo dobrável da Samsung. Na verdade, não troquei de tudo, né? Ele está com a minha esposa atualmente e a ideia é a seguinte: ela usa para desenho, ela usa para alguns trabalhos de design e precisa da caneta, o negócio flui bem ali com a canetinha e com uma tela como aquela. Fez uma boa dupla com o MacBook Pro de 13 polegadas, que ela ainda usa, tá querendo morrer aquele iPad, mas ainda não morreu, mas ela ainda usa, mas provavelmente aquele iPad, aquele Mac não vai durar mais muito tempo, então nós estamos fazendo essa mudança, né, do trabalho dela do computador para o tablet. Hoje só está sobrando ali basicamente o computador para imposto de renda, que ela tem feito o imposto de renda dela ali, e de resto não é o computador principal de uso. O iPad está virando o computador principal de uso dela. E aí, por que eu escolhi o dobrável da Samsung? Bom, primeiro ponto, por conta disso que dá para ver aqui na tela. Ele é leve, ele é compacto e ele fica muito bem naquelas bolsas, aquelas malas pequenininhas de cruzar, sabe? O iPad também cabia, não em todas, mas em alguns modelos cabe. Muitas vezes tinha que ficar fora daquele bolsinho extra, tinha que ficar no bolso principal dessas malas, o que não era sempre a melhor coisa, porque eu sempre estou levando alguma coisa mais pesada, uma bateria extra, alguma coisa que pode pressionar a tela e não é confortável isso. E já esse cara aqui, ele fica extremamente compacto, ele vai fechadinho assim, ele fica aqui em casa o tempo inteiro aberto, eu fecho quando eu vou sair de casa, normalmente, tá? E aí, ocupa esse espaço, gente. Isso aqui é minúsculo, ocupa um espaço muito pequeno e é bem mais leve do que o tablet. Eu acho que é menos da metade do peso, se bobear, um terço do peso do tablet. Então não tem comparação quanto a isso. Bom, abrindo a tela, obviamente, eu também não consigo ser tão otimista assim e dizer que essa tela é melhor do que a do iPad, porque a do iPad é bem maior, tá? Então, realmente, uma tela maior, principalmente para multitarefa, é mais agradável. Mas aqui, o fato de eu conseguir dobrar isso aqui e colocar em qualquer canto, ali num bolsinho pequeno de uma mochila minúscula ou de uma shoulder, gente, isso aqui não tem nem o que falar. É uma opção mais interessante. Eu queria muito que tivesse um iPad mini de uma geração mais recente. Seria uma boa escolha também, mas não existe, provavelmente não existirá mais. Então, esse cara aqui acaba virando o substituto, né, do que seria o dispositivo ideal para levar para a rua. Bom, aqui muitas vezes eu acabo usando um suporte como esse aqui, porque eu consigo trabalhar, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu consigo trabalhar de uma forma muito legal com esse tipo de suporte, tá vendo? Ele fica numa posição mais elevada e normalmente quando eu saio de casa, seja para uma viagem ou para um evento, eu levo esse tecladinho da Logitech, que é um papel praticamente de tão fino, tá? Então eu levo esse cara aqui e levo, quando necessário, quando eu vou ficar muito tempo fora, eu levo o mouse. Se eu for ficar pouco tempo fora, eu me viro com a tela mesmo, mas se for ficar um pouquinho mais, se for uma viagem de férias, por exemplo, e eu vou continuar trabalhando, né, que o trabalho de quem cria conteúdo não para, aí sim eu prefiro ter o mouse porque é mais confortável de utilizar, tá? E aí, gente, aqui eu consigo parear mais de um dispositivo e aqui a vida flui tranquilamente com esse mouse e com esse teclado. O teclado dá um pouquinho mais de trabalho porque eu só consigo parear
um dispositivo por vez e muitas vezes eu acabo alternando o dispositivo que eu uso. Então aí quando eu volto para esse aqui ou para o S24 Ultra, aí eu preciso fazer um novo pareamento, mas gente, 10 segundos está pareado. Então, basicamente, ó, esse é o kit que eu levo para trabalhar fora de casa, até em viagens. Então, gente, é muito, muito agradável mesmo, não tem comparação com a questão, né, o tamanho de um tablet quando você pensa em trabalhar fora de casa. E agora, temos mais pontos positivos aqui. Bom, primeiro, para jogar aqui, eu acho que é muito mais confortável do que jogar no iPad. Claro que se eu tiver com um controle, aí o iPad é mais confortável porque eu posso fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Eu coloco ele num suporte e vou jogar com o controle, aí fica com certeza muito mais confortável jogar numa tela gigante. Mas essa tela aqui é muito grande também, não é uma tela pequena. E para jogar com a mão, tá? Porque muitas vezes eu não vou gastar espaço numa mini mochila ali para uma viagem e levar um controle que seja grande, como um controle de Xbox ou um controle de PlayStation, tá? Então, que é inclusive o que eu tenho. Eu não gosto de usar esse espaço na mochila, porque eu vou ter que levar já esse teclado aqui, vou levar, se for uma viagem mais longa, o mouse, mais a câmera, provavelmente também a câmera da DJI e ainda fica e o celular de uso, né? Então acaba ficando meio apertado para levar mais alguma coisa, que aí eu preciso de uma mochila, começa a ficar com tanta coisa, mais uma bateriazinha extra, mais ali um adaptador de tomada, quando você abre o olho precisa de uma mochila grande, aí não faz sentido levar essas coisas todas picadinhas, vale mais a pena levar de repente um iPad com uma capa teclado, ou até mesmo o meu notebook de uso que está aqui, né? Então acaba que até pode ser uma boa levar o próprio notebook. Então, como o objetivo não é esse, eu gosto de jogar aqui nessa tela. E os controles, de uma forma geral, como a tela é muito grande, não atrapalham tanto quando eles estão na tela quanto num celular comum, num celular em barra normal, tá? Que tem uma tela mais estreita. Então, jogar aqui é muito bom, esse é um ponto positivo. Segundo ponto positivo, toda a parte de gerenciamento de arquivos, de transferir o arquivo para um lado para o outro, se eu precisar ligar esse cara aqui num computador de algum amigo para transferir alguma coisa, eu consigo. Já no iPad é mais complicado, eu tenho que ter algum dispositivo, dispositivo de armazenamento para passar para ele para depois passar para cá. Então, inclusive, recentemente eu estava na casa de uma pessoa da família, precisei transferir uns arquivos para iPhone e aí a gente acabou criando um link para download ali, porque no Drive, porque não dava, simplesmente não tinha como, o Windows não estava aceitando, não estavam se conversando os dois, e aí eu acabei desistindo, né? E aí, nesse dispositivo aqui eu tenho essa facilidade muito maior de espetar em qualquer computador e conseguir transferir o que eu precisar. Outro ponto muito interessante que eu já falei algumas vezes aqui é a parte de leitura de livros. Aqui eu tenho um hábito muito maior, né, muito mais interessante de leitura, porque o que acontece, gente? Aqui é bem agradável. Isso aqui tem o tamanho de um Kindle, mais ou menos, tá? E aqui eu tenho uma leitura muito boa, um tamanho ideal, e isso aqui é muito mais leve do que o iPad de 11 polegadas, não tem nem comparação. E o mais interessante, quando você termina a sua leitura, até vou colocar o suporte para cá, quando você termina de fazer a sua leitura, você fecha e coloca na sua mesa de cabeceira, e isso aqui não vai ocupar um espaço gigante, o que com o iPad é mais complicado, porque eu, pelo menos na minha mesa de cabeceira, eu não tenho espaço suficiente para colocar o iPad. Eu não vou colocar ele no chão quando eu vou dormir, então, e também não quero levantar quando dá sono para colocar ele no armário, alguma coisa assim. Então, gente, acaba ficando meio complicado. Gaveta também de mesa de cabeceira, tem roupa geralmente, pelo menos na minha, então fica um negócio complicado
E aqui não, aqui eu notei que eu estou lendo muito mais porque eu tenho esse conforto, né, de poder, ao terminar de fazer a minha leitura, fechar e colocar ele em qualquer cantinho que sobrar ali da mesa de cabeceira. Bom, para não dizer que não tem nada que eu não sinta falta, bom, eu sinto falta do LumaFusion mais completo. Aqui eu tenho sim o LumaFusion, consigo editar, mas não é uma versão tão completa quanto a existente no iPhone e no iPad, tá? Então aqui eu realmente eu consigo fazer o trabalho, tá? Mas é porque eu gravo com os celulares. Porque se eu não gravasse com celulares, gravasse com câmeras, dependendo do formato, correria o risco de não conseguir fazer a leitura aqui. E conseguir fazer nos dispositivos da Apple, porque é uma versão mais completa, tá? Então tem esse problema, mas eu não estou enfrentando esse problema aqui, vale comentar, tá? E um ponto que aí pega um pouquinho, mas eu estou bem adaptado, que são os aplicativos de música. Quem acompanha o canal sabe que eu tenho vários aplicativos, principalmente da Korg, que eu gosto muito, que emulam sintetizadores e baterias eletrônicas, tem algumas mais antigas, algumas novas, tem uma quantidade de timbres muito grande e eu consigo praticamente ter um equipamento completo para criar música em qualquer lugar, além do GarageBand e de outros aplicativos, tá? Então, isso eu sinto falta nesse dispositivo, mas como eu tenho no iPhone, eu consigo me virar, tanto que eu deixei instalado no tablet que ficou com a minha esposa e até hoje eu não precisei voltar para esse tablet para usar esses aplicativos, tá? Então, isso é um ponto interessante. Eu estou me virando com o iPhone quando eu preciso e não estou precisando usar no tablet. O tablet, sim, é mais confortável, principalmente para tocar bateria eletrônica, que você tem pads maiores, tem mais espaço ali para tocar. Até para o teclado que aparece na tela ali, se você precisar fazer, no meu caso, gravar um baixo, alguma coisa assim, dá para fazer com muito mais conforto na tela do iPad. Aqui eu não tenho os aplicativos, então eu tenho que fazer na tela do iPhone, que é minúscula, mesmo sendo um Pro Max. Então esse é o único ponto que é um pouquinho mais complicado. A câmera que tem aqui eu não uso para fazer as gravações das coisas que eu preciso. Geralmente eu ando com um segundo celular, que pode ser, e às vezes até um terceiro, se for para uma viagem, que pode ser aqui o Galaxy S24 Ultra, por conta do zoom, que eu gosto bastante, tá? E também o iPhone. Então, no final das contas, quando é para gravar qualquer coisa, eu não vou usar esse cara aqui. Então, basicamente, eu uso para consumo de conteúdo, para jogar por conta da tela grande, para leitura de livros. Isso eu estou usando bastante mesmo, de verdade, estou gostando muito de ler nele, poder fechar e deixar ele ali no cantinho quando não tem espaço, e mesmo se eu tiver que deixar ele aberto, ele ocupa bem menos espaço, né, do que o tablet da Apple. Então, no final das contas, é um dispositivo que ganhou aqui a minha preferência por ser compacto. Basicamente é isso, ele é bem poderoso, ele tem um Snapdragon 8 geração 2, se eu não estou enganado, é isso mesmo, com 512 de armazenamento e 12 de RAM, então é uma belíssima máquina e eu consigo trabalhar muito, muito bem com muita coisa aqui, com praticamente tudo que eu tenho. Então eu tenho utilizado com uma frequência muito maior do que a que eu esperava, e realmente acabou substituindo assim muito bem o iPad nesses últimos tempos. Com relação à caneta, eu não comprei a capa com a caneta, tá? Eu achei um pouco caro e eu já tenho o Galaxy S24 Ultra com a caneta, então quando eu preciso eu acabo fazendo lá. E aqui, para não dizer que eu não estou usando nenhuma caneta, eu tenho uma caneta daquelas com a ponta de borrachinha, sabe? Que não machuca essa tela, dá para usar uma boa, mas para clicar alguma coisa, mais para fazer algum controle numa edição, não para escrever e não para desenho. Então eu tenho utilizado essa caneta ali mais simplesinha e tem quebrado um bom galho, não tem sido uma experiência ruim. Então é isso, gente. Substituiu sim, estou gostando bastante da experiência e vou permanecer
um bom tempo ainda com ele e vou continuar relatando aqui, contando como é que anda essa experiência, principalmente quando for viajar. Na próxima viagem a ideia é mostrar como é que ficou o dia a dia de trabalho dele fora de casa. Porque aqui, gente, essa é aquela história, né? Aqui eu estou trabalhando com ele, mas eu estou aqui até gravando com o iPhone, então tenho o iPhone de suporte. Aqui eu tenho ali o meu S24 Ultra, mas também tem outros celulares sempre para teste, acabam servindo de suporte, e um MacBook Pro. Então, eu tenho todo o suporte do mundo aqui, eu não passo necessidade caso dê algum problema, eu sempre tenho outro equipamento para me socorrer. E numa viagem é aquela história, você vai ter que se virar com ele do jeito que for. Então, a ideia, em breve, eu quero ver se eu arrumo alguma viagem, mesmo que seja curtinha, aqui em São Paulo mesmo, para contar essa história para vocês e para mostrar como utilizar isso aqui fora de casa. Inclusive em eventos, né? Se pintar algum evento mais longo, com certeza eu vou levar ele e vou levar o tecladinho e o da Logitech para fazer a duplinha e poder contar para vocês depois como é que foi essa experiência aí de usar esse carinha aqui fora de casa. Bom, pessoal, então é isso, essa é a experiência atual, né? Como eu estou lidando, né, com essa ausência do iPad e realmente, apesar de ele estar aqui à minha disposição, caso seja necessário para me socorrer em algum trabalho externo, alguma viagem, eu acabei realmente optando pelo tamanho e pelo peso, mesmo com a perda de área útil ali de tela, pelo tamanho e peso eu tenho optado pelo dobrável da Samsung, porque a mochila ficou mais leve, eu não preciso de uma mochila maior, posso usar aquelas bem compactas e estou seguindo super bem aí, trabalhando fora de casa quando necessário, mas também usando bastante, né, lendo bastante, consumindo bastante conteúdo aqui dentro de casa também, tá bom? Então é isso, pessoal, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.